O Max Verstappen marcou a pole position do GP da Arábia Saudita sem ter o melhor carro. E isso é mais uma terça-feira pra gente aqui que está cobrindo a Fórmula 1 desde 2021, 2022. No entanto, nós temos um sintoma extremamente alarmante vindo da McLaren. O Norris, junto com o Piastri, que eram amplos favoritos a conseguirem a pole position, acabaram deixando escapar essa oportunidade. E em todos os casos, os dois pilotos têm muita coisa a recuperar no GP de domingo. Esses e outros detalhes eu vou abordar com vocês nesse resumo da classificação do nosso querido e amado GP da Arábia Saudita e, claro, comentar para vocês algumas coisas que eu estou vendo e eu estou ficando extremamente preocupado. A principal delas, Lando Norris, porque o erro que ele cometeu nessa classificação não é um erro de um piloto ruim ou de um piloto que não está aguentando a pressão. Eu acho que é algo mais complexo que isso. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal F, falo de Fórmula 1, eu sou o Fernando e hoje nós vamos, como eu disse, resumir a classificação do GP da Arábia Saudita. Se você é novo por aqui, inscreva-se, estamos quase chegando a 65 mil inscritos. E claro, clica aqui no like para ajudar esse vídeo na divulgação. Inscreva-se no canal para ver mais vídeos assim. Vou só resumir para vocês os 10 últimos, para a gente já ir para o ponto principal desse vídeo, para a gente não enrolar tanto. Vamos lá. O Gabriel Bortoleto vai largar de último, infelizmente ele teve alguns problemas no final de semana, mas enfim, é o que deu mesmo, e é isso aí que tem mesmo. Infelizmente aconteceu, vai largar em último. Ocon vai largar em 19º mais uma vez. Hülkenberg não ficou tão longe desses dois, seguidos de Durham e Stroll, esses que foram eliminados no Q1. A partir daí, Oliver Berman 15º, Rajah 14º, Alonso 13º, Lawson 12º e Albon 11º. E a partir daqui a gente já tem uma pequena alteração nas forças. Isso porque, se o Albon começou liderando o barco da Williams, agora o Sainz parece que assumiu parte do controle. Ele mais uma vez foi ao Q3. Porém, não muda muita coisa aqui. A Racing Bulls continua caindo pelas tabelas, a Aston Martin continua mal, a Stake eu nem preciso falar, e a Alpine de Durham é a Alpine de Durham, infelizmente, né? E aí nós chegamos no principal ponto desse vídeo, o Norris. No Q3, quando ele ia tentar marcar uma volta rápida para, quem sabe, tentar a pole position, ele simplesmente cometeu um erro que não foi lá tão grave, mas para o contexto foi extremamente comentado e muito grande. A gente sabe muito bem que ele está disputando pelo título e ele é o líder do campeonato. Bateu e foi eliminado no Q3 sem ao menos tentar marcar a volta da pole position, pelo menos sem completar. E eu acho de verdade que o que está acontecendo com o Norris não é uma questão de falta de talento, mas não só a pressão que está demasiado em cima dele, como também é de todos os lados e ao mesmo tempo é como se já estivesse dentro dele isso e está atrapalhando de dentro para fora. Eu vou tentar organizar isso numa ideia mais clara para vocês. O Piastri pode acabar pegando o posto de primeiro piloto dele. O Piastri pode terminar o GP da Arábia Saudita como líder do campeonato, ou pelo menos à frente do Norris. Depois tem o Max Verstappen, que a gente sabe muito bem do talento dele, não tem o carro mais rápido, mas ainda está conseguindo incomodar a McLaren. E pela primeira vez, desde que o Norris chegou na Fórmula 1, ele é o líder do campeonato. Não é a primeira vez que a gente vê um piloto passando por isso, a gente tem um exemplo de outro, que foi o próprio Leclerc, em 2022, que a equipe também não ajudava muito e ele acabou patinando justamente no momento mais decisivo, pelo menos da temporada até aquele momento, como foi no GP da França. Mas no caso do Lando é algo que eu considero tão complexo ao ponto de, nas primeiras 4 corridas, ele pode ter feito exatamente o que os outros pilotos levam quase metade de uma temporada para pipocar. Se você considera o que o Lando está fazendo uma pipocada, pode ter certeza que alguns outros pilotos que já perderam o título numa circunstância parecida fizeram talvez uma fábrica de pipocas. Eu estou genuinamente preocupado com o Norris. Eu acho que a questão do Norris não é uma questão técnica, acho que é uma questão humana mesmo. Eu acho que a autoconfiança do piloto já está abalada, o próprio piloto depois que bateu ele se chamou de idiota, que é uma coisa natural das pessoas que cometem erros assim, mas não está normal. Desde que ele chegou na Fórmula 1 ele não é de cometer erros assim. Tudo bem que agora é um contexto diferente, está brigando por títulos, mas por mais que seja o Norris, por mais que seja ele, por mais que seja um piloto que para muitos seja um piloto superestimado, ele não é o tipo de cara que comete erros assim.
e a gente tem que ter isso em mente. Ou pelo menos a gente não prestava muita atenção nele, mas não acho que isso está normal. Eu definitivamente não acho que está normal e eu até diria que eu estou até um pouco preocupado em relação a isso. Mas é aquilo, né? Bateu no Q2, bateu no Q3, na verdade, vai ficar em 10º lugar para ultrapassar nesse GP da Arábia Saudita. Vai ser uma maravilha, Norris. Boa sorte para você. À frente dele, Pierre Gasly com uma Alpine. Eu tô falando para vocês, essa Alpine aí eu não sei não. Essa Alpine aí eu não sei não. Mas tudo bem. Bom resultado do Gasly, que está se mostrando um piloto bem interessante para essa temporada. 9º lugar no grid. Boa classificação. Na frente dele, Yuki Tsunoda em 8º, mais uma vez colocando o segundo carro da Red Bull no Q3. E agora simplesmente reparem como a gente não fala mais da suposta maldição do carro número 2 da Red Bull. Parece que o Tsunoda chegou, domou esse carro de algum jeito, com a confiança que ele já vinha trazendo desde a Racing Bulls. Um resultado muito interessante e motiva bastante. Agora, Hamilton, assim, Ferrari tá patinando e ainda tá demorando para entender esse carro. E eu posso resumir a classificação da Ferrari com essa foto aqui. O Hamilton olhando a tabela de tempos. Isso daqui pode resumir muito bem. Ele vai largar em 7º, só que, assim, foi o que deu. Simplesmente foi o que deu. No caso dele, tem muito que melhorar também. Carlos Sainz com a Williams vai largar de 6º. Daí você percebe que a Ferrari tem muito assim a melhorar. Mas é uma coisa boa do Sainz, já que acordou finalmente, se adaptou ao carro e já está mostrando serviço. Além de ter vencido o próprio Albon, agora já está indo ao Q3. E vai largar simplesmente de 6º numa pista como é Jeddah, difícil de ultrapassar. Antonelli em 5º e George Russell em 3º. Vou falar desses dois juntos porque olha só, a Mercedes comendo calada de novo. A gente aqui vai ficar falando de Norris pipoqueiro, vai ficar elogiando o Verstappen, vai falar do Piastri e ninguém fala da Mercedes. Antonelli em 5º, Russell em 3º. Não esqueçam deles, não esqueçam da Mercedes. Em 4º vai largar Leclerc, esse que foi outro piloto a protagonizar uma outra foto. Essa aqui também é a foto do Leclerc que, bom, foi o que deu, né, Leclerc? Foi o que deu. Não dá muito para explicar o que acontece com essa Ferrari. Ela tá demorando para entender o carro e assim, tá nítido nos pilotos que eles estão dando o máximo deles. Agora, uma parte boa é, quando a Ferrari entender esse carro e melhorar, acho que esses caras vão despontar lá. E aos ferraristas de plantão nesse vídeo, a Ferrari tem demonstrado que o ritmo de corrida dela é melhor que o de classificação. Então, ainda tem uma luz no fim do túnel para esse GP de Jeddah. Então tenham paciência, muita coisa pode acontecer. Não se desesperem ainda, por favor. Na frente deles, Piastri em 2º. Esse sim que é um cara que a gente não está comentando sobre, que ok, fez uma boa classificação, fez jus ao carro que tinha, vai largar na 2ª fila. Dito isso, ele teve a oportunidade de ouro de, assim, acabar com o Norris nessa classificação. Porque se ele marca a pole no momento em que o Norris bate o carro, assim, numa questão de visão pública, o Piastri ganharia o posto de primeiro piloto agora, no sábado já, pro resto do ano, justamente pelo que aconteceu. Mas a sorte do Norris é que o alienígena corre na Red Bull. Max Verstappen marcou a pole position para o GP da Arábia Saudita, e aqui, como é que a gente pode resumir essa pole do Verstappen? Eu gostaria de parafrasear o Jorge Igor, narrador da TNT Sports. Ele diz mais ou menos assim, não sobre o Max, mas sobre o Cristiano Ronaldo. Quando nada parece que vai funcionar, quando nada parece que vai acontecer, hoje não vai dar, hoje não vai ter pole no final, hoje não vai ter milagre, sempre tem. O Verstappen de algum jeito consegue uma pole position e, se não me engano, foi até o recorde da pista. Então, parafraseando outro narrador, nunca duvide de Max Verstappen e hoje ele foi maiúsculo na classificação lá em Jeddah. Se ele vai manter a pole position e transformar em uma vitória, só o domingo vai dizer, porque ainda tem chance de safety car e muita coisa acontecer. Mas é isso que aconteceu. E moralmente, eu diria que o Norris tem muita coisa a fazer ainda nessa temporada, porque não tá legal. Ele não tá legal e a situação dele aqui fora também não. Senhores, eu adoraria dizer que o vídeo está acabando, mas não, eu tenho dois recadinhos para você. Tem até um que é muito interessante e muito legal. O Valentino Rossi, o piloto que vocês conhecem muito bem, fez história na MotoGP, e dizer que ele fez história na MotoGP é um mero eufemismo, estou diminuindo ainda. O cara fez um estrago na MotoGP,
simplesmente marcou a pole position na categoria LM GT3 para 6 horas de Imola, lá no Mundial de Endurance das corridas de resistência. Mais uma vez mostrando que ele não é só um piloto de moto, ele não é só um piloto de carro. Já diria Kevin Nicholas, ele é piloto. Não importa do que seja, ele vai fazer um bom trabalho. Mais uma vez, o legado do Valentino Rossi sendo valorizado fora das pistas das motos, agora também nas pistas de carros. Ele é o piloto da BMW, marcou a pole position por lá. E outro recadinho que eu gostaria de mandar para vocês é que nesse domingo teremos a live lá no Que Pódio é Esse? Comigo, Girnos e o Kevin Nicholas do Primeira Fila F1 para falar de GP de Jeddah, o GP da Arábia Saudita. A gente vai fazer uma espécie de react durante a corrida, só que a gente não vai narrar, não é uma transmissão alternativa, são apenas 3 caras falando groselha enquanto assiste com você o GP ao mesmo tempo. Então, caso vocês queiram nos ouvir e queiram conversar com a gente, interagir com a gente no chat também, sejam muito bem-vindos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês se inscreverem no canal e já ficarem de olho na live que vai rolar meia hora antes da corrida e também um pouquinho depois. É isso, senhores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, clica aqui no like e se inscreva. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!